Tem muita gente que responde para você as coisas, e a coisa mais difícil que a gente vê é alguém falar assim: não vou te falar nada agora não, posso orar sobre isso? É a coisa mais difícil de acontecer. A gente quer ter resposta, online, puf, informação, puf, aparece. A gente quer informação rápida. A coisa mais difícil é falar assim: eu não vou te falar o que eu penso sobre isso, eu vou orar. Hoje eu fiz isso com uma pessoa, eu falei: vamos orar uma semana, a gente conversa de novo. Ouvi, entendi a situação, mas vamos orar, vamos passar uma semana, vou orar contigo, vou jejuar sobre isso, vamos orar, depois a gente vai conversar. Nós precisamos entender que não dá para responder tudo de primeira não, ping-pong, puf, rebate, não, a vida não é ping-pong. Nós precisamos saber que existe muita coisa envolvida num conselho que a gente dá, que pode destruir alguém, ou num conselho que a gente recebe, que pode destruir a gente. Vamos dar um exemplo da semana? Vamos lá. Uma menina de 10 anos, grávida, fruto de um abuso. A menina já era abusada desde os 6 anos até os 10. Eu vi um vídeo do abusador essa semana, e o que o abusador disse é: não é só eu não, hein? Procura saber do avô dela e do filho do avô dela. Aí você pergunta: pastor, qual é o seu sentimento em relação a isso? Gente, me ajuda com as crianças, por favor. Me ajuda. Qual é o seu sentimento sobre isso, pastor? Horrível. Não quero nem revelar o primeiro sentimento que me vem numa situação dessa. Não é bom. Porque eu sou gente. Porque eu tenho filho. Porque tem crianças menininhas aqui na igreja que me tratam como um pai. Porém, a decisão que estava para ser tomada é: vamos abortar, matar a criança que está no ventre da menina. E aí se levantou um monte de gente no Brasil para falar: aborta, que absurdo, é uma violência, a menina tem só 10 anos, que absurdo a violência. Legal, opiniões, conselhos. Mas será que essas opiniões foram fundamentadas nas emoções? Ou elas levaram em consideração a psicologia? Será que elas levaram em consideração a antropologia? Será que elas levaram em consideração a Bíblia? Será que elas levaram em consideração a verdade de Deus? Pastor, como assim? Matar o bebê de quase 6 meses colocava a vida da menina em risco? Boa pergunta. Há quem diga que sim. Segunda pergunta: matar a criança no ventre da menina de 10 anos resolve o problema do abuso? Uma outra pergunta. Pastor, está dando sua opinião? Não estou dando opinião, só estou fazendo pergunta. Mais uma pergunta: matar a criança pode trazer algum desequilíbrio, algum prejuízo emocional para a menina? Essa já está morta. Não está, ela já está arrasada pelo abuso, sim. Matar a criança pode trazer mais dano? É uma boa pergunta. Outra pergunta importante: o bebê que seria assassinado. Alguém aqui já escutou a história de alguém que é fruto de um estupro e que se tornou uma pessoa de bem maravilhosa? Alguém aqui já ouviu a história de alguém que passou por um estupro e se tornou um pastor, um pregador do evangelho? Alguém aqui já ouviu alguma história de alguém que foi fruto de um estupro, que se tornou um missionário, um cantor?
Pois eu quero lhe falar que aqui nessa igreja tem gente que foi fruto de estupro, e que é um servo de Deus, gente diligente, trabalhadora, gente bem-sucedida, gente vitoriosa, e gente que tem abençoado milhares de pessoas. Aqui nessa igreja. Mas se alguém tivesse decidido pela morte desses que estão aqui na igreja, eles não existiriam mais. Seriam apenas mais uma estatística de que se resolveu a morte com a morte. Uma outra pergunta que eu faria é: será que esses abortistas que ficaram falando aborto, 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 será que vão concordar com a castração química dos abusadores? Fique de olho agora na internet, você que concordou com eles. Eu te respeito, sua opinião é sua opinião. Você não precisa concordar comigo, não. Só estou querendo te levar a refletir. Por que a criança indefesa, fruto de um abuso, por que a criança indefesa merece a morte? E o abusador vai ser a vítima agora? Não, problema social, é fruto da sociedade, então ele agora não pode ser castrado quimicamente, não. Tal. Não estou falando só a favor, não. Só estou dizendo que por que o inocente, morte, e o abusador, alívio? Por quê? Porque a gente pensa assim, você pensa assim, está certo, você tem sua opinião. Mas quando você dá o seu conselho, você fundamentou seu conselho no estudo? Você orou sobre isso? Você perguntou para Deus? Deus te confirmou? Ou é apenas sua opinião com base nos seus sentimentos e nas informações que você detém? Eu conheço muita gente que, porque recebeu um conselho como esse, abortou e até hoje se culpa. Eu conheço muita gente que abortou e o ventre secou e nunca mais pôde ter filho e se culpa. Mas eu não concordo com o senhor. Não precisa concordar, nós estamos falando de conselho, de conselho. Eu acho é que eu não posso determinar sobre a vida de ninguém. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não sou eu que vou determinar sobre a vida de ninguém. Meus amados irmãos, conselhos de gente que não se preparou para falar têm chegado até a nós, e nós temos ouvido, e a gente recebe como se fosse uma informação precisa, e muita coisa citam às vezes até ciência. Não, porque teve um estudo furreca, estudo sem vergonha. Você não pode saber só do que falam, não, vai ver a fonte. Quem fez o estudo? Quantas pessoas foram pesquisadas? Aonde foi feito o estudo? Por quem foi feito o estudo? Quem fez a análise do estudo? Gente, nós estamos num mundo em que as pessoas tentam dar uma roupagem científica, uma roupagem de verdade para afirmar as maiores mentiras que têm destruído nossas famílias, destruído nossos pensamentos, nossos valores. Pastor, eu acho que você não está atualizado. Não estou? Tá bom, você está? Tá bom, você está. Se não passar pelo filtro da palavra de Deus, meu filho, eu já sei que essa pesquisa é do quinto dos infernos.